Nesse vídeo nós vamos agora estudar Daniel 11, verso 41. Antes, porém, de entrar no texto, só relembrando aqui que nós estamos trabalhando com a possibilidade de um herdeiro atual do califado sunita, né, da época das cruzadas, ser realmente o rei do sul, aí nos versos finais de Daniel 11. A pergunta que talvez possa estar na nossa mente agora é a seguinte: mas se for realmente um califado sunita agora, se for talvez o Estado Islâmico, se o Estado Islâmico realmente atacar Roma papal, como que a Igreja Romana vai contra-atacar se eles não têm exércitos? Essa é uma questão interessante. A resposta é justamente essa aqui. Quando Roma papal arrancou os 3 chifres, lá na profecia de Daniel 7, e alcançou a supremacia mundial, 538, eles também não tinham exércitos para fazer isso. E Roma papal, na verdade, utilizou os exércitos do Império Romano para conquistar o seu objetivo naquela época. Influenciou os exércitos do Império Romano. Hoje, nós partimos do princípio que também Roma, não tendo exércitos, pode influenciar e utilizar os exércitos dos Estados Unidos e da OTAN para alcançar os seus objetivos. Por exemplo, nós vamos ver aqui uma questão histórica para confirmar isso. O historiador Procópio, de Cesareia, ele tem uma citação interessante nos seus livros. Ele diz assim que naquela época, João, o Capadócio, ele era um homem ousado e dos mais inteligentes. E ele resolveu usar de muito tato e falar com o imperador Justiniano, que era o imperador romano, e confrontá-lo sobre a sua real motivação para a guerra contra os vândalos, tendo em vista os altos custos materiais, humanos e estratégicos de uma batalha prolongada. Após esse encontro, o imperador Justiniano, ouvindo suas palavras, conteve o seu ávido desejo para a guerra. Mas um dos sacerdotes, que eles chamam de bispos, e aqui a informação é justamente da Igreja Romana, o qual tinha vindo do Oriente, disse que queria ter uma palavra com o imperador. E quando ele encontrou Justiniano, disse-lhe que Deus o havia visitado em sonho e mandado ir ao imperador e repreendê-lo, porque depois de realizar a tarefa de proteger os cristãos dos tiranos na Líbia, ele não tinha nenhuma boa razão para ficar com medo. E ainda, Deus tinha dito: eu mesmo vou juntar-se com ele na guerra e fazê-lo senhor da Líbia. Quando o imperador ouviu isso, não foi mais capaz de conter o seu propósito e começou a reunir o exército e os navios e aprontar suprimentos de armas e de alimentos, e anunciou a Belisário, seu general, que ele deveria estar pronto, porque estaria muito breve atuando como general na Líbia. Então essa é uma informação aqui, né, do historiador Procópio, no seu livro História das Guerras, que mostra de forma bem explícita a influência que a Igreja Romana teve sobre os exércitos romanos para que eles destruíssem as tribos bárbaras ali que estavam atrapalhando a supremacia de Roma, que no caso aqui foi os vândalos, mas também tinha os ostrogodos, né? E eles foram arrancados e destruídos, e aí ninguém mais segurou e Roma se tornou suprema. Bom, voltando então ao texto de Daniel 11:41, lá diz assim, que o rei do norte entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão. Vamos analisar essa expressão aqui, terra gloriosa. A que se refere a profecia? Se nós tomarmos Ezequiel 20, verso 6, na versão revista e corrigida da Almeida, nós vamos ler assim: naquele dia levantei a mão para eles
para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Aqui justamente é uma referência a que ficou conhecida como Terra Gloriosa, a glória de todas as terras. É uma referência à Terra Prometida, especialmente Israel e Jerusalém. Então, quando a profecia menciona a Terra Gloriosa, ela está se referindo justamente ali a Israel e Jerusalém. Outros dois textos bíblicos que dão amparo para isso. O invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Dentro do capítulo 11 de Daniel, há uma outra profecia anterior que já falava de um poder entrando e ocupando a terra gloriosa. E essa terra gloriosa aqui foi justamente ali a Palestina, Jerusalém, que foi ocupada. Em Daniel 8 também tem um outro texto. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu em direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Esse chifre pequeno aqui justamente era também o poder de Roma papal, que na profecia de Daniel 8, que é paralela a Daniel 11, já mencionava e já revelava que o seu crescimento seria em direção do sul, do leste e também da terra gloriosa, tomando conta ali da terra gloriosa, né? O chifre pequeno aqui era não só Roma papal, mas antes também Roma imperial. Os dois poderes que um é sequência do outro. Um foi sequência do outro, né? Aqui então, terminando Daniel 11:41, agora nós vemos assim, foi revelado assim: e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Interessante essa menção aqui, porque se o Estado Islâmico realmente é ou será o rei do sul aqui, né, cumprindo a profecia no capítulo 11 de Daniel, aqui no final, e eles têm então todas as suas bases ali no Levante, como nós estudamos, interessante que a profecia diz que justamente Edom, Moabe e as primícias de Amon vão escapar. Se nós olharmos o mapa bíblico primeiro, onde ficava Edom, ficava Moabe e também Amon. Se nós compararmos com o mapa atual ali na Palestina, nós vamos ver que aonde eram esses três reinos é onde justamente é a maior parte hoje da Jordânia. E a Jordânia faz parte do Levante, como nós estudamos agora há pouco. Então, é interessante que o contra-ataque do Rei do Norte, o Rei do Norte vai contra-atacar usando os exércitos, provavelmente dos Estados Unidos, da OTAN, e eles vão entrar em toda essa parte do Levante, com exceção da Jordânia. E por que não na Jordânia? Ora, nós já vemos uma explicação para isso. É que a Jordânia é o único país ali do Levante que declarou-se assim explicitamente contra o Estado Islâmico. A Jordânia assume a sua luta contra o Estado Islâmico. Ali então eles reforçaram o apoio popular à guerra contra o Estado Islâmico e transformaram a discreta participação da Jordânia na coligação liderada pelos Estados Unidos numa prioridade nacional. E isso aí foi por causa de um atentado que teve lá na Jordânia do Estado Islâmico. Então eles se uniram totalmente e a prioridade nacional a Jordânia lutar contra o Estado Islâmico. Então veja, repetindo, é o único país ali do Levante que é aliado, sendo aliado dos Estados Unidos e da OTAN, eles também são contra o Estado Islâmico. Então essa configuração política mostra que realmente se o Rei do Norte ali através dos Estados Unidos e da OTAN invadirem ali, a Jordânia vai ser poupada, porque é aliada política deles e abertamente está contra o Estado Islâmico.